Nossa aula de hoje é Física 2, aula número 8, condutores em equilíbrio ou condutores esféricos, caderno número 2, ok? Pessoal, vamos revisar alguns conceitos antes da gente começar a trabalhar em condutores em equilíbrio eletrostático, também conhecido como quem? A gaiola de Faraday, ok? Então a gente precisa lembrar que o campo elétrico E ele depende daquela constante eletrostática, da carga e da distância ao quadrado, ok? E o potencial elétrico depende do meio, da carga e da distância. Caso isso aqui for circular, essa distância pode ser o raio, tá bom? Então, esse campo ele é dado em que? Newtons por coulomb, tá? E esse potencial é dado em volts, tá? Então, a nossa aula de hoje é uma aula sobre condutores em equilíbrio eletrostático, ok? Que veio com o título de condutores esféricos, ok? Então, vamos construir um raciocínio. Então, imagine que aqui você tem uma esfera, tá? Metálica, né? Para que ela consiga distribuir a carga igualmente em toda a superfície e que você eletrize ela, por exemplo, com uma carga positiva, tá? Então, por um dos processos de eletrização, você eletrizou ela positivamente, ok? Lembra lá no campo elétrico? No campo elétrico, as linhas de campo, as linhas de força, quando a carga ela era positiva, ela divergia, ela saía. Então aqui a gente pode desenhar assim, ó, tá bom? Ó, a linha faz o quê? Ela diverge, é de afastamento, né? De afastamento. Então, essa linha de força está atrelada a um vetor, e esse vetor é o vetor campo elétrico, tá? Então aqui o campo está divergindo, aqui o campo está divergindo, e assim o que? Sucessivamente. Tudo bem? O que vocês notaram então? Vocês notaram que essa esfera aqui, ó, o vetor campo elétrico, ele é perpendicular à superfície, ele é normal, ok? Então, lembra lá da força elétrica? Ó, força elétrica, lei de Coulomb, é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre quem? Sobre D ao quadrado. E quando eu tenho cargas de mesmo sinal, no caso aqui elas são todas o quê? Positivas, tá? Essas cargas sempre ficam localizadas na parte exterior, na parte de fora da esferinha. Por quê? Porque quanto maior a distância entre elas, nesse caso, né, menor a força de repulsão, tá? Então o que acontece? Ó, elas sempre vão se localizar, elas sempre vão se concentrar na parte externa da esfera, tudo bem? Então guarda, no interior dessa esfera, tá? Eu não tenho carga. Se eu não tenho carga, significa dizer que o campo é igual a zero. Então, no interior da esfera, o campo ele é nulo, ok? Se você pegar uma certa área aqui e lembrar que é um campo elétrico uniforme, retas igualmente orientadas, igualmente espaçadas, ó, aqui nós temos uma diferença de potencial. Então, se o campo é igual a zero, nós temos uma diferença de potencial igual a zero. Então, significa dizer que o potencial de dois pontos, ele é constante. Ó, ele é constante. Se o potencial é constante, significa dizer que a diferença de potencial, que é igual a quem? VA menos VB, é nula. Por quê? Porque em qualquer ponto que você tiver, tem o mesmo valor em volts. Se você pegar um ponto A e um ponto B, um valor em volts menos ele mesmo, dá igual a zero, ok? Então lembra, ó, numa superfície equipotencial, a gente já tinha visto que o trabalho lá, né, ó, vamos sempre lembrando matéria, era igual a carga vezes o quê? A diferença de potencial. Então, para ter movimento, eu teria que ter uma diferença de potencial. Nesse caso em particular, nós temos o quê?
uma diferença de potencial nula, ok? Então, pessoal, isso aqui pode também ser conhecido como a gaiola de Faraday. Aqui tem um desenho de um avião, ó. Porque quando um avião é atingido por uma descarga atmosférica, não acontece nada, ou os danos são bem menores? Porque as cargas, vamos supor que fossem negativas aqui, elas ficam sempre o quê? Na parte externa. Então significa dizer que, por exemplo, o lugar mais seguro que você está num dia de uma tempestade, de uma descarga atmosférica, seria no interior de uma gaiola de Faraday, de uma blindagem eletrostática, ok? Então olha só, então guarda que no interior, vamos escrever aqui, ó, vai anotando aí na tua apostila, ó, no interior dessa esfera aqui, nós temos o que então? Um campo igual a zero, ok? Nós temos um potencial elétrico constante e nós temos uma diferença de potencial, uma tensão elétrica nula. E por que você está protegido por uma blindagem? Por que a gente não leva choque? Então, se você está no interior, o que acontece? A diferença de potencial é zero. Lembra da expressão matemática da primeira lei de Ohm? V é igual a quem? R vezes I. Então, para você levar um choque, você precisa que um fluxo de elétrons, de cargas, passe por você. E esse fluxo é chamado de corrente elétrica, dada em amperes. Para que haja esse fluxo de cargas, eu preciso de uma diferença de potencial, que nesse caso eu não tenho. Então pensa bem, ó. Imagine que você estivesse dentro de um carro e você fosse atingido por uma descarga. Primeira pergunta, você pode abrir o vidro e colocar a mão para o lado de fora do carro? Pode, desde que você esteja na parte interna. O que você não pode é sair do carro, tocar na parte externa onde estão as cargas concentradas e colocar o pé sem o devido aterramento no solo. Porque ao colocar o pé no solo, você fecha um circuito, uma corrente elétrica vai passar por você e você, depende o valor no módulo, né? Você pode morrer o quê? Eletrocutado. Voltando aqui para o avião, ó, quando o avião chega, por exemplo, no aeroporto, antes deles começarem a abastecer o avião, eles fazem o quê? Alguém vai lá, coloca um fio na estrutura do avião e esse fio é para você descarregar as cargas excedentes, evitando que haja uma combustão espontânea, uma corrente elétrica. Isso aqui, pessoal, também vale para quando você vai abastecer um carro a gás. Se você já notou lá num posto de gasolina, primeiro que todo mundo tem que sair do carro por uma questão de segurança, né? E antes lá do funcionário colocar aquele bico que tem uma pressão violenta de gás, ele coloca lá uma garrinha jacaré, que é uma garra que encosta na parte metálica do carro, com o objetivo, igualmente do avião, de descarregar, tá bom? Então guarda, ó, essa blindagem, escreve para mim, é chamada de, ó, gaiola de Michael Faraday. Então, uma gaiola de Faraday. Outro exemplo bem bacana é o caso de você perder o sinal quando você está em algumas regiões. Vamos pegar um exemplo. Você foi lá no supermercado, né? Tá? Nesse tempo de pandemia, fica em casa, mas você precisou ir lá comprar algumas coisas, porque senão você morre de fome, né? O que acontece? Você pode estar lá na garagem de um supermercado, né, subterrânea, e você perdeu o sinal. Por quê? Dentro lá da garagem, ela é formada por estruturas metálicas. Essa estrutura metálica depende da composição, tá? Você pode ter um campo nulo e o teu celular, ele é uma onda eletromagnética. Então, se é uma onda eletromagnética, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares entre si, uma onda transversal, né? Tá? Então, se eu preciso dessa onda para eu ter o sinal e a transmissão do celular,
Se por acaso esse campo cai, consequentemente você não tem mais a condição de transmissão. Por isso que em alguns casos você perde sinal, né? Parcialmente ou totalmente em estruturas. Por exemplo, dentro do elevador, ou seja, tudo que você tem uma estrutura metálica, ok? Agora, uma parte bem bacana, pessoal, é a gente fazer o estudo dessas equações na parte gráfica aqui. Então, vamos imaginar aqui, ó, eu peguei uma esfera, pegando o mesmo exemplo, né, e eu eletrizei ela positivamente, ok? Aqui também positivamente. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, como é que ficaria isso aqui? Aqui é um campo elétrico em função da distância. E aqui é um potencial elétrico em função da distância, tá? Vamos pegar essa distância como um raio. Então, o que acontece, ó? Pessoal, então aqui você pode pensar assim, ó. No interior, ou seja, para uma distância menor que o raio, o campo elétrico ele é nulo. Ok? Então existe o primeiro ponto interno e o primeiro ponto externo. Na superfície, tá? Você tem o quê? Um campo que não é nem nulo nem máximo, que é um ponto, o primeiro ponto fora da esfera. Então o que acontece? Como aqui é inversamente proporcional, aumenta aqui, diminui aqui. Então, ó, você vai aumentando a distância e o potencial de uma maneira inversa juntamente com o campo vai diminuindo. Primeiro vamos fazer do campo aqui, né? Então o que é isso? Para uma distância maior do que o raio. Então guarda, no interior o campo é igual a zero. Aqui, ó, zero. Na superfície é entre zero e máximo, então é metade. Campo sobre 2. E aqui, ó, você vai aumentando a distância e o campo elétrico vai o quê? Diminuindo, ok? Então dá uma olhadinha, ó o celular precisa de campos magnéticos, né? E elétricos. Então quando você está muito longe da fonte, você pode perder sinal, ok? Então guarda, no interior o campo é zero. O que a gente viu lá? Que o potencial é constante. Então aqui no raio, ó, no raio, o potencial aqui é positivo, carga positiva, potencial positivo, né? Um leva o outro, ó. E aqui também, qual é a diferença? Aqui, pessoal, por ser ao quadrado, ó, y é igual a sobre x. O quê? Ao quadrado. Então isso aqui é uma hipérbole cúbica. E aqui, ó, y é igual a constante, que é a sobre quem? Sobre x, é uma hipérbole equilátera. A diferença é que aqui é mais suave, ó, tá vendo? Ó? Mais suave. E a outra ela é um pouco mais, ela cai mais violentamente. Então aqui, ó, ela tende, né, a zero, mas nunca chega a zero, tá? Então o que acontece? O potencial para distâncias maiores que o raio também diminui. Vai aumentando a distância, cai o potencial. E aqui no interior da esfera o que ele é? Constante. Então guarda. Potencial constante não tem diferença. Se não tem diferença, por exemplo, se aqui for 5 volts, porque potencial é uma função de ponto, né? Então, se aqui for 5 volts, qualquer ponto aqui é 5 e a diferença é zero, não tem corrente. Lembre sempre, vai ser assuntos das nossas próximas aulas, que quem realmente é o responsável quando você morre eletrocutado é a corrente. E essa corrente para eletrocutar e levar a óbito uma pessoa é muito pequena, tá bom? Vamos continuar? Vamos continuar, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem? Sobre o poder das pontas, a densidade superficial, ok? Você já observou que quando você tem lá um para-raios, né, esses para-raios mais conhecidos, chamados para-raios Franklin, ele tem uma pontinha. E se você observar, tá? Ele sempre tem um fio que vai à terra, um aterramento aqui, ó. Então o que acontece? Por que ele tem uma ponta? Porque quem tem a maior ponta tem a menor área. E sempre as cargas ficam localizadas onde temos o quê? Ó, a maior densidade é onde eu tenho a menor área. Então essa densidade
superficial de cargas, ó, deixa eu botar aqui, ó, é a densidade superficial, tá? E essa densidade superficial, qual seria a unidade, pessoal? Carga é dada em coulombs e área é dada em metros quadrados. Então é coulomb por metro quadrado. Isso aqui é a carga, que é dada em coulombs, né? Ó, carga. E aqui, pessoal, o que que é? É área. Área. Tudo bem? Então, sempre que você tiver uma ponta, guarda isso, ó. É ali que você concentra mais cargas e é ali também que é mais fácil você descarregar o corpo, que é o caso de quem? Do para-raio de pontas, o para-raio franco, tá? Então guarda, quem tem a maior ponta, flechinha para cima, tem a menor área. Quem tem a maior ponta tem mais carga. Quem tem mais carga, lembra, ó, que campo é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, diretamente proporcional, mais campo, e é mais fácil que nesse ponto, nessa região, eu posso descarregar, ok? Então, isso aqui poderia ser o quê? O princípio de quem? De um para-raios, tá? Mas isso a gente vai conversar na próxima aula, como é que funciona essa parte de para-raios, tá? O poder das pontas, tudo bem? Então, gente, ó, poder das pontas, vamos só colocar, dar uma adiantadinha aqui, ó, poder das pontas mais esta indução eletrostática, ó, indução eletrostática é o princípio de funcionamento de um para-raio, indução eletrostática. Então aqui, ó, é a aplicação do para-raio. Lembre que agora no novo português, na nova ortografia, com 2 R's, tá? Então, o princípio dos para-raios. Esse aqui é chamado de para-raio franco, tá bom? Então, guarda, sempre quem tem uma ponta, essa ponta, ela concentra mais cargas. Então, é o princípio de quem? De um para-raios, ok? Pessoal, outro detalhe importante aqui, ó, é a capacitância. Então, a capacitância, tá? Que é uma propriedade que o condutor tem de acumular carga por diferença de potencial. Então aqui nós temos um certo condutor, é uma esfera, ela está carregada com uma carga Q, ok? E ela tem um certo potencial. Então capacitância, gente, ó, o símbolo é C. É uma grandeza, o que? Escalar. Vamos escrever, ó, grandeza escalar. E ela é definida como quem? A quantidade de carga que um condutor consegue armazenar por diferença de potencial, ok? E aqui aparece uma novidade pra gente, ó. Carga é dada em quê? Coulombs. O potencial é dado em volts e coulomb por volt vai aparecer uma unidade chamada de farad, ó, farad. E farad, o símbolo é quem? É a letra F. Tudo bem? Se você quiser, você também pode trocar esse V aqui, ó. Esse V é igual a K vezes Q sobre a distância que é o R. Como é que ficaria? Vamos fazer no instantinho? Não custa nada, né? Ó. Então, carga. Quem é o potencial? É o meio vezes a carga sobre quem? Sobre o raio. Olha que bacana, ó. Não depende disso aqui. Então, o que acontece? Ó, capacitância também pode ser, aqui passa para cima, ó, raio sobre quem? Sobre o K. Áureo, esse farad é uma unidade muito grande? Pra vocês terem uma ideia, gente, olha só. Se aqui fosse 1, quanto que é o K? O K não é 9, 10 na 9? Ó, 9, 10 na 9. O que? Newtons, metro quadrado sobre coulomb quadrado. Tudo bem? Então, se um capacitor tivesse no vácuo, e tivesse 1 farad, qual seria o raio dele? 9, 10 na 9. Mais ou menos o raio da Terra é 6.300, 6.400 quilômetros. Então,
quilômetros passando para metros aumenta 3 casas. Só que aqui tem que aumentar mais 3. Então, um capacitor no vácuo de 1 farad seria aproximadamente 1.500 vezes o tamanho da Terra. Então, esse farad aqui, é uma unidade muito grande. Então, pode ser microfarad, 10 na menos 6, e ainda é grande, hein? Pode ser nanofarad, 10 na menos 9. Pode ser picofarad, 10 na menos 12. Pode ser o quê? Femtofarad. Então, 10 na menos 6, 10 na menos 9, 10 na menos 12, 10 na menos 15. Então, são submúltiplos o quê? Muito, muito pequenos, tá bom? Então, essa capacitância seria o quê? Essa propriedade que ele tem de acumular cargas numa diferença de potencial, tá? E existe uma relação com quem? Com raios. Lembra quando a gente estava estudando a parte de eletrização por contato? Que a gente fazia o quê? A gente pegava uma esferinha carregada, no mínimo 2, né? Uma carregada e uma descarregada. Isso também podia estar carregada, mas a gente começava pela neutra, né? E a gente encostava. E a gente falava na época assim, isso aqui tem uma carga aqui está neutra. E elas têm a mesma dimensão, né? A mesma área. Ao encostar, se elas fossem iguais, né? Ao encostar, o que aconteceria? Metade da carga para cada um. E agora você pode pensar o quê? Áureo, e se por acaso uma for pequena e uma for maior? Não vai se dividir o quê? Em partes iguais. Como capacitância tem uma relação com carga e capacitância tem uma relação com raio, é o quê? É muito fácil a gente ver o quê? Então, que o raio, quanto maior o raio, maior o quê? A carga o quê? Acumulada, tá? Então, existe uma relação entre o tamanho o tamanho do raio, né? A dimensão que nós temos com a carga acumulada, tá? Então, é bem razoável a gente ver isso. Então, o que aconteceria se eu tivesse, por exemplo, uma carga aqui, QA, e aqui uma carga o quê? QB, tá? E aqui eu colocasse o quê? Um fiozinho. Enquanto eu tivesse uma diferença, né, de potencial entre A e B, ao ter uma diferença de potencial, nós teríamos o quê? A possibilidade de ter uma corrente elétrica, onde essa corrente viria do excesso, né, de cargas de um para o outro. E qual é a tendência? No final, qual é a hora que para de ter corrente elétrica? Qual é a hora que cessa a corrente elétrica? Quando o potencial daqui for igual ao potencial dali. Então, pela lei da conservação de carga, a carga inicial, QA mais QB, será igual à carga final, QA' mais o quê? QB', ok? Mas o que é o Q? Pessoal, o Q é capacitância vezes potencial. Então, é carga de A mais carga de B, que eram as cargas iniciais, né? O que é outra carga? É a capacitância de A vezes o potencial de equilíbrio, que é o mesmo, mais o que? A capacitância de B vezes o potencial de equilíbrio. Pessoal, vamos colocar o V em evidência, então fica assim, carga de A mais carga de B, ou seja, o somatório de cargas iniciais é o potencial capacitância de A mais capacitância de B. Então, esse potencial de equilíbrio poderia ser o quê? Carga de A mais o quê? Carga de B sobre quem? Capacitância de A mais capacitância de B. Então, para a gente generalizar a equação, o potencial de equilíbrio seria quem? O somatório de cargas sobre quem? O somatório das capacitâncias envolvidas, tá? Então, guarda, na hora que você tiver o mesmo potencial, você não terá mais esse fluxo de cargas, que a gente chama de corrente elétrica. Bacana? Então, gostaria agora que vocês fizessem os exercícios, tá? E na próxima aula a gente continua a parte de eletrostática, ok? Pessoal, um grande abraço, até a nossa próxima aula.